Olá, bem-vindos ao Pode Sim Diálogos com a Sociedade, um projeto do Sindicato das Psicólogas e dos Psicólogos de São Paulo, que busca refletir sobre temas da atualidade ligados, direto ou indiretamente, com a psicologia e os processos transformadores. Eu sou Norian Segato, jornalista, e nesse segundo programa converso com Cláudio Aparecido da Silva, o ouvidor das polícias do Estado de São Paulo. A conversa foi gravada na sede da ouvidoria no centro de São Paulo, e por isso vocês vão perceber algumas pequenas interferências no som. Cláudio fala de sua infância como morador de rua, de sua tomada de consciência social e dos desafios que se impõem nessa nova etapa de sua vida. Confira conosco. Cláudio, boa tarde. Obrigado por nos receber. Você veio do movimento negro, você teve uma infância pobre, foi inclusive morador de rua. Como é que foi essa tua trajetória até chegar aqui? Uau! Resumidamente, é óbvio, Boa tarde. né? Boa tarde. Não, eu sou o quinto filho de uma mãe que teve 7 filhos. Ocorre que quando minha mãe estava grávida do 7º filho, o meu pai a abandonou. E a minha mãe, uma senhora negra semi-analfabeta, mãe solo, ficou numa situação muito delicada e teve que contar com o apoio e o amparo da mãe dela, minha avó, Dona Alexandrina. E aí ela teve que fazer a opção, ou ela cuidava dos filhos ou ela trabalhava. E aí ela fez a opção de trabalhar para garantir o sustento dos filhos. E aí eu e meus irmãos todos fomos enviados para Vitória, no Espírito Santo, para que a minha avó cuidasse da gente, enquanto minha mãe fazia o provimento financeiro da casa, a partir do trabalho dela numa metalúrgica aqui na Zona Sul de São Paulo. Então eu fui morar em Vitória, no Espírito Santo, muito novo, no morro do bairro da Penha. As nossas condições de provimento do lar eram uma condição muito difícil, e eu, em um dado momento dessa história, eu também não era uma criança fácil, e em um dado momento da história eu acabei aprontando uma na escola, minha avó me passou um corretivo e eu fugi de casa. E aí eu fui morar na rua, acho que morei na rua por volta de 1 ano e meio, 2 anos, até que eu fui apreendido e fui parar na Fundação Espírito Santense para o Bem-Estar do Menor. Quando eu fui para a fundação, eu tive um desentendimento com um policial na rodoviária, porque eu pedia, tinha alguns pontos em Vitória que eu ficava, e eu era pedinte, eu pedia. E aí uns outros meninos de rua que estavam num bando me cercaram, tomaram a graninha que eu tinha. Eu fui reclamar com o policial não deu a mínima e me distratou. E aí eu falei alguma barbaridade para ele lá, que ele achou fosse uma barbaridade, e acabei sendo apreendido. Aí nessa apreensão, o juiz da vara da infância obrigou a minha mãe a me buscar, porque a minha avó cuidava de outras crianças e minha avó era uma idosa e eu era uma criança problemática, né? Que era uma criança que fugia de casa. E aí eu voltei para São Paulo. Eu tinha algo em torno de uns 12 anos de idade. Em São Paulo, eu inicialmente fui tomar conta de carro na feira, carregar sacola em feira, que a gente chamava de fazer carreto, até que um certo dia um colega meu que fazia as mesmas coisas que eu teve a ideia de fazer uma caixa de engraxar sapato. Nós fizemos, cada um fez uma caixa de engraxar sapato e fomos engraxar sapato. Esse meu amigo, depois de uns 2, 3 anos, desistiu e eu continuei na graxa. Eu trabalhei algo em torno de uns 8 a 10 anos na graxa. Eu conheci uma turma de um salão de Black Power, de corte de cabelo Black Power, lá no Joe Black Power, em Santo Amaro, na rua Doutor Antônio Bento. Lá eu guardava a minha caixa de engraxar sapato, lá eu engraxava o sapato deles e trocava a graxa em troca de corte de cabelo. E depois de um tempo eu acabei organizando um percurso que eu fazia para engraxar os meus sapatos, porque eu fui conseguindo uma clientela e aí todo dia eu tinha um percurso, mas basicamente era pegar a caixa no Joe Black Power, descer a rua José de Anchieta. Na rua José de Anchieta parava na delegacia, no 11DP, engraxava sapato dos policiais do 11DP, do plantão à chefia. Uma certa ocasião, engraxando sapato do chefe dos investigadores no 11DP, Ferreira, ele era um cara muito bravo, mas ele era um cara bravo que cuidava de mim, que sempre me respeitou, sempre me tratou com muita decência, nunca me tratou mal. Todos os sapatos dele, quem engraxava era eu. E aí, o que aconteceu? E ele falava assim:
pô, Claudio, dá uma caprichada aí, porque ontem você sujou minha meia, então hoje você precisa dar uma caprichada para compensar a meia que você sujou ontem e tal. E aí uma pessoa ouviu, uma pessoa que tá passando no corredor, foi na porta e falou assim, nem para isso essa raça serve. O Ferreira imediatamente me defendeu, falou, não, o Claudinho é nosso amigo aqui. E eu fiquei com aquela informação na cabeça. Nem para isso essa raça serve. Fiquei trabalhando aquela informação. E aí, um dia, engraxando sapato, eu achei no chão um papel convidando para uma reunião do Movimento Negro Unificado. Era uma reunião que acontecia no Sindicato dos Radialistas e era de uma campanha chamada Mano, Não Morra, Não Mate. E era uma campanha do movimento negro que já naquela época problematizava a morte da população negra, especialmente da juventude. E aí eu comecei a ter um pouco de consciência da agressão que eu tinha sofrido naquele período. Você estava com quantos anos nessa época, Claudio? De 13 para 14 anos, por aí. De 13 para 14 anos. E aí inicia-se o meu envolvimento com o movimento negro e com o hip hop. Porque também nesse período, nessas reuniões, eu conheci o KLJ, o Ed Rock e o Mano Brown dos Racionais, que eles frequentavam as reuniões. E aí eu conheci os Racionais, aí eu comecei a ter um pouco de contato com o hip hop. E aí eu fui desenvolvendo isso, né? Fui procurando mais informações sobre o movimento negro, procurando mais informações sobre o hip hop. E, bom, chegando agora no momento atual. A polícia militar ela tem um histórico de violência contra a população pobre, contra a população negra, de periferia, que é de onde você surgiu. Como é que você foi recebido aqui? Como é que a corporação te recebeu a sua indicação? Do ponto de vista de como a corporação ou as corporações receberam a minha indicação, eu não posso dizer com precisão porque eu não estou lá, né? Então, eu também não tenho olhos lá, né? Não tenho alguém que esteja lá que possa vir para mim e falar assim, Cláudio, assim que estão falando de você, isso que estão falando, etc, etc. E eu acho que seria impossível eu conseguir isso exatamente pela natureza da corporação, especialmente a Polícia Militar, que é uma corporação muito hierarquizada, né? E que as informações são muito reservadas mesmo. Sim. Né? Então, eu não sei. Eu sei que nos eventos que eu estive e nos momentos que eu estive em diálogo com o comando da polícia, com setores ligados ao comando ou de direção da polícia, eu tenho sido bem recebido. De abertura para eu conhecer a corporação. Então, outro dia, por exemplo, eu fui na formação de tecnólogo de sargento. Aí eu fui nessa formatura, tinham lá algo em torno de uns 600 policiais que estavam sendo formados. E aí estava lá o subcomandante-geral, estava lá o comandante operacional do CORDOP, estava o comandante da escola de sargentos, estava o comandante da escola de soldados, estava o comandante da Polícia Rodoviária do Estado. Todos eles me procuraram oferecendo a mim uma visita no setor deles para que eu possa conhecer. E a fala é assim, pô, seria legal o senhor, na condição de ouvidor, conhecer a Polícia Militar e saber como a Polícia Militar funciona, para o senhor ter maior tranquilidade no encaminhamento das demandas que chegam lá e saber também quais caminhos o senhor deve percorrer para poder ter alguma resposta sobre uma demanda específica. Então, até o momento, a recepção tem sido uma recepção muito republicana. Quais são os principais desafios que você acha que você vai enfrentar nesse mandato? É um mandato de 2 anos, com um governo de Estado novo, mudança de governo, todo esse cenário que nós estamos vivendo atualmente. Eu acho que um desafio é fazer essa travessia de 2 anos, conseguindo dar conta de atender os interesses da população e do movimento social de direitos humanos, sem que necessariamente a gente cesse o diálogo e o caminho para o diálogo com as corporações. Então, precisa haver um nível de ponderação da minha parte que consiga dar respostas para as demandas do movimento social e da sociedade civil, sem necessariamente
bloquear o diálogo e o debate com as corporações para que a gente consiga, nessa via de duas mãos, fazer uma construção conjunta. Então, acho que esse é um desafio bastante grande. A gente sabe que existem resistências ao trabalho da ouvidoria, assim como a gente sabe que existem resistências ao trabalho da polícia. Então, acho que é um trabalho de mediação muito desafiador e que vai exigir de mim uma certa habilidade. Uma coisa que eu já ouvi de várias pessoas é o medo de represália ao fazer uma denúncia. Como é que você encara isso? Quer dizer, esse é um medo que ele é justo? Como é que ele pode fazer uma denúncia aqui para a ouvidoria e se sentir protegido? Pode fazer uma denúncia anônima? Qual é o processo? O medo é justo, o medo ele existe porque, de fato, a gente já teve ocorrência de casos de perseguições por parte de operadores da segurança pública contra populares, pessoas e contra a sociedade. Agora, esse medo, na minha opinião, ele não ajuda quem quer denunciar ou quem teve algum direito sonegado. Porque à medida que você denuncia, você necessariamente apresenta que há uma perspectiva de um policial que está usando da força que ele adquiriu a partir dele ser um agente do Estado para poder te reprimir, te oprimir. Se você abre essa reclamação, você necessariamente está dizendo o seguinte: se acontecer alguma coisa comigo, essa pessoa precisa estar entre as pessoas que possam ter praticado isso. Eu acho que a partir daí, você já afasta essa pessoa que teria interesse de fazer alguma coisa contra você de imediato. A gente sabe que isso acontece muito e a gente, em razão disso, a ouvidoria é um órgão que pensou também nisso. Então, a ouvidoria recebe denúncia anônima, atende as pessoas aqui de forma protegida. A ouvidoria não apresenta os dados das pessoas em hipótese alguma para ninguém. Então, a ouvidoria garante essa proteção. Além do que, nós aqui da ouvidoria também temos total conhecimento dos vários programas de proteção à testemunha que existem. Então, num caso extremo, que a gente perceba que a pessoa de fato está sendo ameaçada, corre risco, a gente pode também encaminhar essa pessoa para o serviço de proteção à testemunha, para os demais serviços de proteção. Teve uma proposta que ainda está circulando de se retirar dos uniformes das polícias a câmera. Pelos números, parece que o uso dessa câmera ajudou a diminuir bastante alguns índices tristes que haviam aí. Como você avalia essa proposta de se retirar esse equipamento? Aquelas pessoas que se atrevem ainda a questionar o uso dos equipamentos são pessoas que de fato não devem ter se debruçado sobre o resultado que esses equipamentos estão dando. E isso aí não é uma afirmação vazia da ouvidoria e nem uma afirmação vazia de quem defende o uso de câmeras corporais. Os dados, eles têm apontado que as câmeras não só protegem os policiais de serem agredidos, porque agora o agressor sabe que ele está sendo filmado e que ali está sendo produzida uma prova contra ele, mas também protege a sociedade dos maus policiais. Então, isso é só um aspecto do uso de câmeras. As câmeras também têm dado outros resultados que podem contribuir para outras políticas, inclusive transversais, como, por exemplo, a política de gênero. As câmeras têm apontado que os casos de violência doméstica aumentaram os registros na base de 102%. Isso quer dizer que a gente havia subnotificação em relação à violência doméstica. E isso, com certeza, colabora para as autoridades gestoras de políticas públicas poderem pensar políticas de proteção às mulheres, de proteção, de construção de alternativa, de construção de autonomia, para que elas não tenham que ficar necessariamente na casa de uma pessoa que agride ela. E essa agressão, a gente sabe que em muitos casos na história, ela sempre evoluiu. E muitas vezes evolui para uma morte. E quem é a vítima sempre é a mulher. Então, a gente acha que, para além da política de segurança pública, de proteger as pessoas, os operadores de segurança pública,
A Câmara também pode incidir na política pública geral, na política pública, por exemplo, de prevenção à violência doméstica, de educação, de preparação da mulher para quando ela for agredida ela poder tomar uma atitude, e uma série de outras perspectivas que até então a gente não tinha o amparo dessa forma de uma política que é de segurança pública, mas que pode necessariamente contribuir com outras áreas da política pública. Me parece assim que, principalmente por parte dos movimentos sociais, dos movimentos organizados, existe uma grande expectativa em relação ao trabalho da ouvidoria. O antigo ouvidor, ele foi acusado por algumas entidades, né, de ser conivente com a violência policial, de não exercer o trabalho. Independentemente se essa acusação, se essas denúncias têm algum mérito ou não, né, mas existe essa expectativa e essa tensão permanente, até pela natureza do cargo da ouvidoria. Como é que você pensa essa mediação com as demandas que existem no movimento social, nos movimentos sociais, com o respeito à corporação, com as demandas, e você aqui no meio, você tem medo dessas críticas? Não tenho nenhum medo dessas críticas e acho, inclusive, que elas são muito pertinentes quando elas vêm do movimento social organizado, porque, afinal de contas, eu venho do movimento social e eu sei que o papel do movimento social é apresentar a pauta toda. O movimento social não pode pedir meia pauta, tem que pedir toda a pauta. Sim. Então, o movimento social tem toda a legitimidade de fazer a cobrança no nível que ele achar que tem que fazer. Agora, a gente não pode esquecer que a ouvidoria de polícia não é um órgão do movimento social. A ouvidoria de polícia é, sim, uma conquista do movimento social. Agora, ela é um órgão da estrutura do governo do Estado de São Paulo. Em sendo assim, quem está aqui precisa ter responsabilidade com a natureza da missão da ouvidoria de polícia. E a missão da ouvidoria de polícia, de controle externo das polícias, mas em todos os aspectos. No aspecto de ser implacável no enfrentamento aos desmandos praticados por policiais nas ruas, nas delegacias ou onde quer que eles estejam, mas também é um órgão que precisa considerar que para que aquele mau policial possa se tornar um bom policial, ele precisa ter bons exemplos. Então a gente precisa valorizar os bons exemplos. Porque se a gente não valorizar os bons exemplos, nós não teremos eles sendo como referência para tanto policiais que chegam, quanto policiais que ainda acham que devem atuar à margem da lei. Então eu acho que o nosso papel é um pouco esse de mediação, de ficar no meio do tabuleiro, tentando mediar os interesses ali e construindo um caminho de relação com as forças policiais e com a Secretaria de Segurança Pública que possa nos permitir ter um trânsito e ter o trânsito necessário para a gente conseguir influenciar a política pública que vai ser entregue lá na ponta. Então, o movimento social tem todo o direito. Nós vamos fazer uma gestão aqui muito linkada com os anseios do movimento social, mas a gente precisa respeitar as instituições democráticas. Embora a gente saiba e tenha clareza de todas as heranças que principalmente a Polícia Militar trouxe da ditadura militar, a Polícia Militar é uma instituição da democracia, é uma instituição democrática. Então a gente precisa respeitar isso. Então, o cara que ousar atuar fora da lei, agredindo, distratando e não respeitando um cidadão ou uma cidadã, ele vai ter uma atuação implacável da ouvidoria para que ele receba todas as consequências daquele ato. Agora, a ouvidoria não pode, em função daquele ato, daquele cidadão, condenar toda a corporação, toda a instituição. Eu não posso conceber, como militante de direitos humanos que sou, que o cara que estudou na mesma escola que eu, que também teve mãe solteira, analfabeta, que passou dificuldade na vida, que depois que ele entrou na Polícia Militar ele virou meu inimigo. Assim como eu também não posso trazer os meus traumas vividos na relação com as forças de segurança pública para dentro desse espaço aqui. Não posso trazer. Os meus traumas eles têm que ficar num âmbito particular da minha vida. Eu tenho eles, guardo eles, e eu acho que a minha missão nesse momento é colaborar para que outras pessoas não vivam esses traumas. E aí eu quero poder ter esse papel de mediação. Por isso que eu não posso ser um cara que é contra a polícia e nem um cara que é contra o movimento social e contra a sociedade. Eu preciso ser um cara que medie ali
e colabore para que a ouvidoria consiga influenciar a entrega da política de segurança pública, que também é uma política social. Falando também nesse assunto, uma das bandeiras de vários movimentos sociais é o fim da polícia militar. Eu não tenho opinião formada sobre isso. Eu até aceito debater e quero muito, no momento adequado, discutir isso com profundidade e entender quais caminhos serão propostos para que uma eventual política dessa seja efetivada. Eu, em muitos aspectos, chego a concordar que a Polícia Militar, no formato que está, ela terá dificuldade de encontrar legitimação por parte da sociedade. Um aspecto que eu quero apresentar é, por exemplo, a diferença de tratamento recebida por um oficial e um praça. Hoje, um praça ele não pode deixar de cumprir uma ordem de um superior, nem que essa ordem seja uma ordem absurda. Porque se ele não cumprir uma ordem absurda, ele incorre em crime de desobediência, que é uma falta grave. Então, é muito delicado esse tipo de relacionamento. Assim como uma série de outras questões que estão colocadas em relação à polícia são questionáveis e a gente precisa trabalhar isso. E eu acho que a ouvidoria é um pouco isso, a ouvidoria é um pouco esse espaço de ouvir a sociedade e levar questões que a sociedade tem em relação à polícia para poder aprimorar a polícia. Então eu quero debater. Eu acho que esse é um debate em aberto. É um bom debate. E na sua opinião, o que é necessário para a polícia militar, especificamente, deixar de passar para a população essa imagem de ser um órgão repressivo e passar a ser, de fato, um agente de segurança pública? Deixar disso. A gente sabe que tem um papel importante, isso é inegável, um órgão de segurança. Mas passa muitas vezes, principalmente para a periferia, para a população mais carente, de que a polícia precisa deixar de ser um órgão defensor do patrimônio e passar a ser um órgão defensor das pessoas, da vida. Quando a polícia virar essa chave, ela necessariamente vai estar fazendo um grande serviço para a sociedade. Eu acho que se a polícia melhorar a abordagem, se ela fizer uma abordagem mais humanizada, de cara, ela já reduz 50% os questionamentos que se tem a forma truculenta como a polícia atua. Porque eu tenho certeza absoluta que a polícia aborda mais do que prende, aborda mais do que mata, aborda mais do que necessariamente leva para a delegacia. Então, o maior contato que a polícia tem com a população é na abordagem. Se ela fizer um trabalho de qualificação dessa abordagem e humanizar, ela de cara, acho que diminui 50% a resistência que tem a polícia no seio da sociedade. Agora, a gente precisa de outras medidas. Nós somos de uma polícia, por exemplo, que apresente mais resultados, melhores resultados. Não pode um policial, numa ocorrência, encher uma pessoa de bala e dizer que ela ameaçou sacar o revólver. Não pode um policial encher uma pessoa de tiro e dizer que essa pessoa, como ocorreu essa semana, ameaçou sacar um revólver e depois apareceu um revólver a 50 metros de distância da pessoa. Esse revólver está desmuniciado e todo enferrujado. Não tem sentido uma pessoa querer trocar tiro da polícia com um revólver sem bala e enferrujado. Então, algum coelho tem nessa cartola. Então, contra esses policiais nós seremos implacáveis. Nós não aceitaremos. Nós não aceitaremos quem deveria proteger as pessoas, proteger a vida, tirar as vidas, ceifar as vidas. Isso não será admitido. Obrigado, Cláudio. Muito interessante suas reflexões sobre o papel da polícia, dos movimentos sociais e o seu desafio como ouvidor. Desejamos boa sorte e convidamos a todos e todas para nos seguir nas redes sociais, enviar sugestões de temas e nomes para a gente continuar esse projeto, nesse diálogo da psicologia com a sociedade. Mais uma vez, obrigado e até a próxima. Tamo juntos!